Meus irmãos, a paz do Senhor. Quem está feliz, dá glória a Deus aí. Não tem como não ficar feliz depois dessa canção, né? Glória a Deus. Ruth, capítulo 2, verso de número 8. Ruth, capítulo 2, verso de número 8. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida. Você pode cantar? E só coloca o texto para a gente ler a mesma versão ali. Então disse Boaz a Ruth: não ouves, filha minha, não vás colher a outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém aqui te ajuntará com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que te não toquem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: porque achei graça aos teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz e disse-lhe: bem se me contou quanto fizestes a tua sogra, depois da morte do teu marido, e deixastes ao teu pai e a tua mãe, e a terra onde nascestes, e viestes para um povo que dantes não conheceste. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te viestes abrigar. Só até aqui, toma o seu assento. Glória a Deus. Irmãos, eu quero louvar a Deus pela vida do nosso bispo, da nossa bispa. Dizer que é um privilégio poder servir na nossa igreja. É engraçado que todas as vezes que eu vou pregar aqui, eu sinto que vou pregar. Então eu me preparo. Deus tem pena de mim e fala: prepara, que hoje é com você. Como o bispo tem nos instruído, me expressa o seu coração por 20 minutos, quem sabe, 20 e poucos minutos. E eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Meus irmãos, o que fazer em tempo de crises? Ou em tempo de crise, o que fazer? O capítulo 1 de Ruth vai falar de uma grande crise que se instala em Belém, a ponto das pessoas começarem a procurar outras terras, pensarem em se mudar, porque nós temos a tendência de querer fugir em tempos de crise. A crise era tão forte que as pessoas que estavam em Belém começaram a fugir. E o texto vai dizer que um homem chamado Elimeleque, ele pega a sua esposa Noemi, ele pega os seus 2 filhos e ele foge da crise. Ele vai para a terra de Moabe. Agora o texto não mostra que teve alguma direção de Deus para ele sair. Então, sem nenhuma direção, ele pega a sua casa, ele pega a sua família e ele foge da crise. Deixa eu liberar uma palavra para o teu coração. Que Deus seja o Deus das suas decisões. Que Deus seja o Deus do seu sim e do seu não. Que Deus lhe conceda graça para que em tempo de crises
você não venha a tomar nenhuma decisão que venha a atingir as pessoas que estão à sua volta ou a sua família. Este homem pega a sua família e ele vai para Moab. Quando ele chegou lá, um tempo depois, a Bíblia vai nos dizer que ele morre. Lá, os seus 2 filhos também morrem. E uma notícia chega em Moabe. Qual é a notícia que chega aos ouvidos de Noemi? A notícia é: o povo lá de Belém foi visitado por Deus. Deus visitou o seu povo dando-lhe pão. Eu vou falar algo muito sério aqui de novo. Muita gente vai se arrepender de ter saído de Belém sem a direção de Deus. Muita gente vai olhar e vai dizer: por que eu saí quando não era para ter saído? Por que eu saí sem nenhuma direção? Agora Noemi já está velha, perdeu o esposo, perdeu os filhos. Ela faz uma reunião familiar. Ela chama as suas 2 noras, a Ruth e a Orfa. E ela diz assim: minhas filhas, eu preciso falar com vocês. Eu quero aqui autorizar vocês a voltar para a casa de vocês, voltar para o seu povo, voltar para os seus deuses, volta para a vida que vocês tinham, porque eu já estou velha. Nem se eu tivesse filho, daria tempo de vocês se casarem com um dos meus filhos. Então eu estou liberando vocês. O texto vai dizer que Orfa chora muito, mas com um beijo se despede. Ela diz: minha sogra, a senhora tem razão, as coisas não estão fáceis. Eu vou embora. A gente só consegue descobrir quem são as pessoas leais em tempo de crise. Quando está tudo na bonança, ninguém se revela. Mas quando a crise chega, você vai saber quem que é Ruth e quem é Orfa. Mas enquanto ela se despede com um beijo, a Ruth se apega. Ela olha para sua sogra e diz assim: eu vou ficar com a senhora, minha sogra. Aonde a senhora comer, eu vou comer. Aonde a senhora dormir, eu vou dormir. Para onde a senhora for, eu vou. Aí Noemi olha para ela e diz: minha filha, como é que você vai dormir onde eu dormir se eu não tenho onde dormir? Como é que você está falando que vai comer onde eu for comer se eu não tenho aonde comer? Como é que você vai comigo para onde eu for, porque eu não sei nem para onde eu vou? Quando nós saímos lá de Belém, o meu marido vendeu tudo. Ela está dizendo assim, resumindo: eu não tenho nada para oferecer para vocês. Aí Ruth olha e diz assim: a senhora que pensa que não tem. Eu vou com a senhora com uma condição. Qual é a condição, minha filha? O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Ela está dizendo: minha sogra, a senhora pode não ter dinheiro, a senhora pode não ter fazenda, a senhora pode não ter idade, a senhora não pode ter terra, não pode ter muita coisa, mas a senhora tem algo que eu preciso, a senhora tem algo que eu anseio, a senhora tem um Deus, e eu quero o Deus da senhora. Levanta a mão para o céu, só quem tem Deus. Deixa eu liberar uma palavra do céu para o teu coração. Quem tem Deus pode não ter dinheiro, quem tem Deus pode não ter carro, quem tem Deus pode não ter fazenda, quem tem Deus pode não ter terra, quem tem Deus pode não ter muita coisa, mas quem tem Deus ao mesmo tempo tem tudo. E Deus está dizendo: glorifica o meu nome, porque vocês me têm nas suas. Ruth e Orfa fala de 2 tipos de gente que tem perto da gente: os envolvidos e os comprometidos. Diga comigo: os envolvidos e os comprometidos. Os envolvidos se despedem com um beijo,
mas os comprometidos se apegam. Tem muita gente que é envolvida com a gente. Tem muita gente que se envolve na igreja. Tem muita gente que se envolve nos departamentos. Se envolve. Mas quando o cerco aperta, a órfã vai embora. Mas pode ficar tranquilo, porque a Ruth vai ficar. Agora ela convence a sua sogra de voltar com ela. A Noemi saiu cheia, está lá no texto, mas ela está voltando vazia, porque quem sai da direção de Deus sai cheio, mas volta vazio. Agora quem sai na direção de Deus sai vazio, mas fica cheio. A Noemi saiu da fome de Belém e está encontrando a fome lá em Moabe. Agora a Ruth está saindo da fome de Moabe, mas vai encontrar a colheita em Belém. Glória a Deus. Quando elas voltam, a Noemi diz para sua nora: minha filha, nós temos uma lei mosaica aqui. Eu já estou velha, cansada, não consigo sair para colher, mas existe uma lei aqui do nosso povo, o seguinte: vai em alguma lavoura, vou te dar algumas sacolas aqui. A lei é o seguinte: você chega, você pode ir atrás dos segadores, e as espigas que ficarem nas pontas dos galhos, chamada de rabisco, eles vão colher e vão deixar os rabiscos. O rabisco é para quem não tem terra, quem não tem plantação, para os pobres, quem não tem condição. Acha uma lavoura por aí e traga algumas espigas. Agora a Ruth está saindo. Ela não tem um mapa de Belém. Ela é uma estrangeira, mas a Bíblia vai dizer que ela foi parar no campo de um homem chamado Boaz. Irmão, você pode até estar na crise, mas tem alguém te guiando. Tem alguém dizendo: entra aqui, vira aqui, vai para ali, vai acolá, vem para cá. É o Espírito Santo de Deus quem está te guiando nesse deserto. É o Espírito Santo que está te guiando para o campo certo. E ela chega no campo de Boaz, e ela vai atrás, colhendo aquilo que sobra, as espigas das pontas. Os segadores vão na frente e ela atrás, colhendo aquilo que está na ponta. Irmãos, é isso que tem muita gente que não entende. Tem horas que Deus coloca a gente lá atrás, e alguém na nossa frente, pastor Samuel, com um cesto desse tamanho, cheio, transbordando até a tampa, para testar a nossa fé. Deus coloca a gente lá no final da fila, colhendo o que sobra, colhendo o rabisco. Mas a Ruth vai ali atrás e ela não sai do campo. O texto diz que ela não saiu do campo porque estava colhendo o rabisco. Ela não saiu do campo porque estava rendendo pouco, não. Ela está dizendo: eu vou aqui atrás, colhendo o que sobra. Quem está na frente porque o dono do campo colocou. E se o dono do campo colocou na frente, eu não vou brigar com ninguém. Aleluia. E ela está lá atrás, colhendo o que sobra. Só que aqui acontece algo extraordinário. Deus é demais. Quando ela está colhendo, o texto diz que o dono do campo, sem ela perceber, ela estava sendo observada pelo dono do campo. Diga para o teu irmão: o dono do campo está te vendo, o dono do campo está te observando. O dono do campo olhava e dizia assim: pastor Samuel, eu estou pregando essa mensagem inspirada na terça-feira que o senhor pregou nesse texto. Eu ouvi pela rádio. O dono do campo olhava e dizia assim: trabalha muito, mas ganha pouco. Trabalha muito, acorda cedo e está pegando só o que sobra. Mas todo dia está aqui, não murmura, não reclama, faz o que dá, faz o que pode. Todos os funcionários da terra poderiam tomar da água que tinha lá. Quem era funcionário registrado tomava da água, comia do almoço, comia do pão, tomava do vinho. Mas quem não era registrado não tinha o direito. Mas o dono do campo, observando o esforço dela, o trabalho dela, ele se aproxima dela.
percebendo que ela tem sede, diz assim: me contaram a sua história. Meu irmão, pode ficar tranquilo. O dono do campo, se tem uma coisa que ele respeita, é a história. O dono do campo respeita a sua história. Ele sabe de onde você veio, ele sabe para onde você está indo, ele conhece o seu currículo. Ele chega nela e diz assim: minha filha, não vá colher em outro campo, fica aqui. Sabe o que ele diz para ela? Quando você tiver sede, vá nos potes e beba, porque eu sou o dono do campo e eu estou autorizando. Quando chegou a hora do almoço, percebendo que ela não tinha uma marmita, ele falou para ela: minha filha, vai lá na mesa, pega o pão, molha no vinho e come, porque eu sou o dono do campo, eu conheço a sua história e eu estou autorizando. Pastor, por que tem muita gente que está vivendo prova quando não era para estar vivendo prova? Sabe por quê? Não teve paciência de esperar chegar a hora do almoço, dizendo assim: eu não vou ficar aqui não, eu não mereço trabalhar nessa área da igreja não, eu não sou valorizado aqui, eu não fico não. Irmão, tenha paciência, a sua hora vai chegar. O dono do campo está te vendo, o dono do campo está te observando, ele conhece a sua história, ele sabe tudo. Aleluia, aleluia. Você pode até estar colhendo rabisco, mas de sede você não vai morrer. Quando você tiver sede, Jesus está pronto para saciar a tua sede. Sabe o que acontece nessas horas? É que alguém de outro campo chega e diz assim: até quando você vai ficar aí colhendo rabisco, ganhando o que você não merece? Só que quem levou aquela mulher para o campo foi o Espírito Santo de Deus. Quem te conduziu para este campo foi o Espírito Santo de Deus. Você está entendendo, né? Você está entendendo, né? Foi o Espírito Santo de Deus que te guiou para esse campo. Então fica aqui. A palavra de Deus é: não saia deste campo, não vá colher em outro campo, fica aqui. Aleluia. Sabe o que aconteceu? Boaz, o dono do campo, vendo ela colher rabisco, foi em quem estava na frente. Se você não der glória agora, eu vou encerrar a mensagem agora mesmo. Foi em quem estava na frente e falou assim: está vendo aquela moça que está vindo ali atrás? Sim, senhor Boaz, o que eu faço? Sem ela perceber, balança o cesto e deixa cair algumas espigas no caminho dela. Essas espigas caíram propositalmente. Eu estou falando com gente que entrou aqui hoje, está chegando em dezembro, o ano está findando e não sabe nem se vai começar 2024. Eu estou falando com gente que entrou aqui hoje dizendo: eu vou parar, eu vou desistir, eu não aguento mais. Deus está dizendo: não para, porque tem surpresa para você ali na frente. Não para, porque o cesto está balançando. Eu já dei ordem e falei: chegando em 2024, balança o cesto, porque existe uma igreja chamada Campinas, cheia de gente fiel. Balança o cesto e dê surpresa para o meu povo. Quem quer essa palavra, levante a mão para o céu, dá glória a Deus, dá aleluia, faz aquele barulho que o céu gosta de ouvir. Encha este ambiente de adoração. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo? Eu já fui no seu amanhã, eu já fui no seu janeiro, eu já fui no seu fevereiro, e disse: balança o cesto, porque está vindo um crente fiel aí atrás. Você pode até estar colhendo o rabisco, mas Deus está dizendo: na sua caminhada, eu vou te dar água, eu vou te dar pão, eu vou fazer alguma surpresa
caírem no teu caminho e você não vai voltar para casa de sacola vazia. Ela volta para casa. Quando ela volta, a sogra dela veio de longe: minha filha, que colheita foi essa? Onde você estava? Ela fala assim: minha sogra, eu não conheço muito bem aqui, mas eu fui parar no campo de um homem chamado Boaz. A Noemi começa a chorar e glorificar, e dizer: meu Deus, Deus é contigo, minha filha. Esse homem aí é meu parente, ele é o remidor da nossa família. Ela fala: minha filha, deixa eu te dar um conselho. Não vá colher em outro campo. Diga assim: quando Deus fala, Deus confirma. Deus falou com ela à tarde através da boca de Boaz: minha filha, não sai desse campo, fica aqui. Quando ela chega em casa à noite sem a sogra saber de nada, ela fala assim: minha filha, posso te dar um conselho? Não vá colher em outro campo. Posso te dar um conselho para você que está sentado aqui? Não vá colher em outro campo. Deus está confirmando mais uma vez: não vá colher em outro campo. E a Ruth ficou toda a colheita. Agora, quando se fala toda a colheita, irmão, aí é doloroso, porque é um processo longo, né? É muitos dias, muito chão, muito sol, muita chuva, muita sede, muita fome, colhendo sua sobra. Mas o texto diz que ela ficou toda a colheita. Quando terminou a colheita, a Noemi diz assim: minha filha, Boaz vai dormir no celeiro hoje. Vai lá. Mas posso te dar um conselho? Não se joga nos braços dele. Quando você chegar lá, se joga nos pés dele, deita nos pés dele, ele vai estar dormindo. Quando você se joga nos pés de Jesus, não precisa de você se jogar nos braços dele. Quando você vai para o pé, o braço dele te alcança. O problema, Boaz estava dormindo, é isso que diz o texto? Ele estava dormindo. O problema, Ruth, é que tem hora que você vai para os pés de Jesus e a impressão que você tem é que ele está dormindo. Ele não esboça uma reação, ele não fala nada, ele não te responde, mas você está ali, você não dorme. Um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, vai passando e a impressão que você tem é que ele não vai acordar. Mas eu tenho uma notícia do céu para a tua vida, sabe o que? O Boaz vai acordar e vai se colocar de pé. Aleluia! Quando ele acorda, ele olha para ela e diz assim: eu me afeiçoei mais em você agora do que da outra vez que eu te vi. Eu me apeguei mais a você. Sabe o que ele fala para ela? Tira a sua túnica. Ela tira a túnica, forra ela no chão como um lençol aqui agora. Boaz se levanta. Ele é o dono do celeiro, a chave está na mão dele. Ele se levanta, vai lá no celeiro e faz assim, ó, cheio de espiga. Levanta, vai lá na túnica dela, uma medida. Ele faz isso 6 vezes. Deus está dizendo: fala para a minha igreja que quem é fiel no pouco, Deus está com a chave do celeiro nesta noite e está dizendo: hoje eu abro as comportas do céu, eu vou te abençoar com uma medida maior, e você não vai voltar para a tua casa sem a sua túnica cheia. Eu sou o dono do celeiro, eu tenho a chave, assim diz o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem muita gente que não gosta quando Deus enche o seu celeiro. Só que muita gente que não gosta não sabe que você começou lá atrás colhendo rabisco, foi fiel no pouco. Por isso que Deus está te dando muito. Ela volta para casa agora com uma colheita maior. Sabe o que acontece? Boaz agora se levanta e vai na porta da cidade falar com os juízes da cidade. Ela até tinha um outro remidor, mas ele decide ser o remidor.
Deus está dizendo para você que essa noite, a bênção que eu tenho para você, ela não vai ficar só em palavra não. Eu vou documentar, eu vou assinar papel, eu vou assinar decreto. Deus está falando através da minha boca. O que eu tenho para você não vai ficar só na palavra não. Eu estou documentando essa bênção que eu tenho para você. E aonde o Rei dos Reis escreve, não tem diabo que apague. Aleluia. Não. Ele está indo lá fazer, sabe o quê? Pedir a mão dela em casamento. Quem começou colhendo rabisco, doutor Edmundo, agora vai ser a mulher do dono da fazenda. O importante não é como você começa, o importante é como você vai terminar. O importante não é como você chegou aqui não, o importante é como você vai sair. Oh, aleluia! Bendito seja o nome de Jesus. Deixa eu falar algo, é muito melhor você sair de Moabe e vir para Belém do que sair de Belém e ir para Moabe. Pastor, e se Belém, a casa do pão estiver em crise? Quem é comprador de pão aqui? Levanta a mão, que acorda cedo, compra pão de manhã e à tarde. A nossa família é o bispo que compra. De manhã à tarde é ele que compra todo dia. Você já viu quando você chega lá na padaria e fala assim com o padeiro: tem pão? Ele grita lá de dentro: tem não. Aí você fala: então vamos embora. Ele fala: não, calma, tem pão quentinho no forno. Deus está dizendo: tenha paciência, porque o forno celestial já está preparado. Tem pão quentinho, é noite de abundância, é noite de colheita. Deus vai colocar pão na tua casa, Deus vai colocar pão na tua mesa, Deus vai cuidar de você. Fica de pé comigo. Eu finalizo no Salmo 126. Mas que quando caía uma chuva serôdia nas montanhas, essa chuva vinha descendo entre as montanhas até chegar no Negueb. Prossiga o texto. E o texto diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. O que as pessoas faziam na sequidão? Eles iam lá e plantavam. Aí Deus manda essa chuva lá em cima nas montanhas. Essa chuva vem, passa lá naquele lugar árido, infrutífero, e o texto diz que eles vão, com lágrimas semeiam, mas com alegria voltam colhendo, chorando e andando, andando e chorando. Diga assim: eu estou chorando, mas eu estou andando. Eu estou chorando, mas eu estou orando. Eu estou chorando, mas eu estou fazendo a minha parte. Te prepara. Ah, Deus, mas aqui está seco, a chuva só cai lá em cima. Deus está dizendo: aquela chuva que está caindo lá em cima vai descer entre as montanhas e vai te abençoar, e você vai voltar ceifando, colhendo com muita alegria. Deus diz para esta igreja hoje: continue andando, porque vai ter pão. Continue andando, porque vai ter água. Eu vou fazer algumas espigas cair no teu caminho, e depois de fazer tudo isso, eu vou me casar com você e te dar a vida.